Olá, Gil aqui. Tá um clima de curiosidade nesse São Tomás de Aquino falou sobre música. Um dos instrumentos de busca contemporâneos é o famoso Ctrl F, né, o antigo F3, que nos permite buscar uma palavra dentro de um documento. Eu tenho a Suma em PDF. A palavra música só aparece em uma questão, é a prima pars, não é a que eu tenho fisicamente, né? Então já tive essa edição em mãos, já tive a oportunidade de, por um acaso, ler exatamente essa questão numa sala de aula, fico muito feliz. E aí a questão é sobre fala sobre a doutrina sagrada, né? Vai perguntar sobre a doutrina sagrada. Ah, então no latim, no original, está Sacra Doctrina, Recte. Muito bem, então eu vou fazer a leitura. São 10 artigos sobre a doutrina sagrada. Eu vou ler os 5 artigos numa primeira parte, fica cansativo, eu tô ligada. São artigos pequenos, por incrível que pareça. As duas vezes que a palavra música aparece em toda a Suma Teológica estão contidas nas duas soluções do artigo 2, então por isso eu vou fazer a leitura dos 10 artigos. Vou dividir em duas partes, porque às vezes a pessoa não está afim. Eu acharia totalmente desnecessário, mas sem um estudo aprofundado isso é necessário. Né? A questão sobre os dominicanos, os franciscanos, os beneditinos, os claravô. Eu entendi, eu li o Duns Scott. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome do homem que eu li. Que é sobre a batalha antiga dos mosteiros, né? Da filosofia que embalava os mosteiros. E aí, eu lendo isso, eram basicamente dois mosteiros. Eu não era o Beneditino e o Esclareval, mas assim, como são mosteiros assim mais conhecidos, tem o Alvos a Benedict, né, e coisas do gênero. Eu, né, é uma forma favelada da gente, porra, aproximar as paradas pro nosso cotidiano. Nenhuma dessas coisas fez parte do cotidiano, né? A história contada realmente é uma só. E toda a questão que ficava. Toda a questão política, não sei o nome do homem. Em algum momento aí eu o André que sabe essa porra, que ele que me dava essas merda pra ler. Quer dizer, ele ficava isolado e eu ficava isolada porque ele não sabia explicar, porque também não tinha condições de explicar, porque ele tava querendo comentar uma parada e pra mim era mais fácil ler um livro inteiro, né? Do que esperar que o homem conseguisse me contar uma história pra depois comentar, porque ele justamente queria que eu soubesse a história pra ele comentar a história sem me inferir o comentário dele, né, dentro da história. Então essa é uma diferença, com certeza, entre a politicagem dos sacerdotes, com certeza absoluta. Disso sim se trata a doutrina sagrada, né? Eu não faço inferências nem de uma forma nem de outra. Então, assim, com certeza eu não poderia dizer que isso é uma forma de aproximar nada do cotidiano, porque toda a politicagem que rolava fica ainda assim, né, por baixo dos panos. Houve muita briga política entre os padres e houveram muitas alianças políticas entre o clero e os padres, entre os seculares, os padres seculares e o sacerdócio clerical. Então tudo isso é posto muito para baixo dos panos.
Então, assim, né, uma forma, né, a forma favelada de eu inteligir tudo aquilo, mas na época eu lembrava com clareza, né, de detalhes, porque eu precisava ser capaz de comentar, né, o apanhado histórico feito pelo determinado autor, que nem eu já não me recordo. Ficou nessa, né, dos Claraval e o Beneditino. Então era tipo, isso era pique como deve ser tratado o ser humano, como é a rotina de um sacerdote. Então, no mosteiro, tipo, nos Claraval, por exemplo, todo mundo plantava, colhia as paradas da própria horta, tinha que manter a horta em funcionamento, senão não tinha comida. Né? Claro que sempre tem uma interface assim, né, de comércio, mas assim, foi, né, o quanto menos possível. Criar vaca para ter ovo, para ter leite, né? Tu, porra, tirar um balde, 5 litros de leite para jogar o balde fora é foda. Isso aí faz parte da vida, não tem problema. Não tem problema não, é assim mesmo. É, né? Limpava seus próprios banheiros e tal e tal. E aí, e no outro mosteiro, né, nos beneditinos, por exemplo, eles tinham pessoas que faziam esse trabalho grosso, né? Esse trabalho exaustivo, esse trabalho rotineiro, para manter o espaço na cabeça do copista, por exemplo, né? De estar atento à cópia, porque alguns mosteiros eram mais dedicados ao ensino, então a igreja, o ensino educacional começa perto das igrejas católicas, a gente parte do. Eu sou católico, eu posso falar, gente. A gente parte do princípio que a pessoa é uma centelha divina, então há algo a se expressar, né? O trivium e o quadrivium vêm partem desse pressuposto, né? Você transmite as ferramentas necessárias para que um ser humano seja capaz de expressar o que se tem dentro de si da melhor forma possível, né? Levando em conta tipo, sem pagar mico na exposição, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa realmente adequar, né? O preconceito é a coisa mais importante que existe dentro do catolicismo, porque partimos do princípio que somos centelhas divinas. Não é igual um aluno que chega igual uma panela vazia num lugar, entendeu? Para receber um ensino de alguma coisa. Ferramentas são transmitidas, ferramentas de linguagem, ferramentas de estudo da matéria. Nem sempre a pessoa, né, vai ter assim, uma questão da matéria, mas, por exemplo, a retórica masculina, né, tinham pessoas, os aedos, né, que não apenas costuravam os textos já prescritos, como os rapsodos, mas também compunham as novas notícias, né? Tinha a retórica, que o homem ia falando e ia fazendo um movimento com as mãos, sempre reto, não movimentos sinuosos, né? Como no barroco, Recter, muito, muito bem. Então faz parte de tudo isso. Então, assim, a questão dos franciscanos, dos fulano, eu desacredito, né, que seja uma questão sobre a rotina, mas assim, dentro de uma rotina pré-estabelecida, e aí sim se dividiam os grandes mosteiros, as subdivisões em relação ao que competia a cada um realizar, porque eu, para ensinar, eu preferia ter rotina de catar coisa na horta e lavar banheiro. Mas se eu fosse monge copista, se eu tivesse ali para copiar uma parada de um manuscrito e transformar aquilo numa letra, né, tabelada dentro de um alfabeto, e eu acho que não devia ser assim, a coisa mais é, rara do universo, né? Se escrever uma letra que não tivesse prescrita dentro de um alfabeto, certo? É, eu acho que eu preferiria, de fato, não me envolver com a parte estafante da rotina. Muito bem, tá no artigo 2 sobre a doutrina sagrada, isso é um PDF, não sei quem traduziu essa merda, certo? Vamos poupar aqui a amiga. Sobre a doutrina sagrada, questão 1. Do que é e do que abrange a doutrina sagrada.
Para que fique bem delimitado o nosso intento, cumpre investigar primeiro qual seja a doutrina sagrada em si mesma e a que objetos se estende. Sobre esse assunto, discutem-se 10 artigos. Artigo 1. Se, além das ciências filosóficas, é necessária outra doutrina. O primeiro discute-se assim: parece desnecessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. 1. Pois não se deve esforçar o homem por alcançar objetos que ultrapassem a razão, segundo a Escritura, Eclesiastes 3:22. Não procures saber coisas mais dificultosas do que as que cabem na tua capacidade. Ora, o que é da alçada racional ensina-se com suficiência nas disciplinas filosóficas. Logo, parece escusada outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Está bem dito. 2. Ademais, não há outra doutrina senão do ser, pois nada se sabe senão o verdadeiro, que no ser se converte. Ora, de todas as partes do ser trata a filosofia, inclusive de Deus. Por onde um ramo filosófico se chama teologia ou ciência divina, onde está como está no filósofo. Logo, não é preciso que haja outra doutrina além das filosóficas. Mas, em contrário, diz a Escritura, TM, não sei se é Timóteo ou se é Tálagas, tá ligado? TM 2TM 3:16. 2TM, se é Tessalonicense, sei lá. 2TM 3, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Porém, a escritura divinamente revelada não pertence às disciplinas filosóficas, adquiridas pela razão humana. Por onde é útil haver outra ciência divinamente revelada além das filosóficas. Solução São Tomás. Para a salvação do homem é necessária uma doutrina conforme a revelação divina. Acraseado, em conformação à revelação divina. Além das filosóficas pesquisadas pela razão humana. Porque, primeiramente, o homem é por Deus ordenado a um fim que lhe excede a compreensão racional. Segundo a Escritura, Isaías 64:4, o olho não viu, exceto tu, ó Deus, o que tens preparado para os que te esperam. Ora, o fim deve ser previamente conhecido pelos homens para que... Ora, o fim deve ser previamente conhecido pelos homens que para ele tem de ordenar as intenções e atos, de sorte que, para a salvação do homem, foi preciso, por divina revelação, tornarem-se-lhe conhecidas certas verdades superiores à razão. Mas também naquilo de que Deus pode ser investigado pela razão humana, foi necessário ser o homem instruído pela revelação divina, porque a verdade sobre Deus, exarada pela razão, ex é para fora, porque a verdade sobre Deus, exarada pela razão, chegaria aos homens por meio de poucos, depois de longo tempo e de mistura com muitos erros. Se bem do conhecer essa verdade depende toda a salvação humana, que em Deus consiste. Logo, para que mais conveniente e segura adviesse aos homens a salvação, cumpriria fossem, por divina revelação, ensinados nas coisas divinas, donde foi necessária uma doutrina sagrada e revelada, além das filosóficas racionalmente adquiridas. Vou pular as objeções, vou para o artigo 2. O artigo 2 é curtinho. Se a doutrina sagrada é ciência. Assim discute-se, parece não ser ciência a doutrina sagrada. 1. Pois toda ciência provém de princípios por si evidentes, ao passo que procede a doutrina sagrada dos artigos da fé, inevidentes em si, por serem não universalmente aceitos.
Essa porra que é papo de velho. O significado não é padronizado. Assim a gente viu e agora eu tô vendo isso manifestado na escritura, então eu tiro, né, da minha aula de filosofia, com base medieval, graças ao professor, porque assim ele escolheu, né? E o pupilo, o aluno, pupilo é aquele que quer aprender, mas não tem ainda a disciplina para aprender. O aluno é aquele que já tem a disciplina. A diferença é só essa, que porventura ele chegue à mão, né? Ele tem base medieval, então eu aloco assim dessa forma no artigo 2 essa premissa. Pois toda ciência provém de princípios por si evidentes, ao passo que procede a doutrina sagrada dos artigos da fé, inevidentes por si, por serem não universalmente aceitos, porque a fé não é de todos, diz a Escritura. Logo, não é ciência a doutrina sagrada. Resposta a essa primeira objeção. Os princípios de qualquer ciência ou são por si mesmos evidentes ou se reduzem à evidência de alguma ciência superior, e tais são os princípios da doutrina sagrada, como dissemos. Artigo 2. Ademais, do indivíduo não há ciência, mas a doutrina sagrada trata de fatos individuais, como sejam os feitos de Abraão, Isaque, Jacó e semelhantes. Logo, não é ciência a doutrina sagrada. Mas, em contrário, Agostinho, a esta ciência, só aquilo que se atribui, com que se gera, nutre, defende e corrobora a fé salubérrima. Ora, a nenhuma ciência pertence tal, senão a doutrina sagrada, por onde é ciência a doutrina sagrada. Resposta à segunda. Na doutrina sagrada, os fatos individuais não são tratados principalmente. Os fatos individuais não são tratados principalmente, senão apenas introduzidos a título de exemplo prático, como nas ciências morais, ou também no intuito de apurar a autoridade dos homens que nos transmitiram a revelação divina, na qual se funda a Sagrada Escritura ou doutrina. Solução, por São Tomás. A doutrina sagrada é ciência, porém, cumpre saber que há dois gêneros de ciências. Umas partem de princípios conhecidos à luz natural do intelecto, como a aritmética, a geometria e semelhantes. Outras provêm de princípios conhecidos por ciência superior, umas por princípios conhecidos à luz natural do intelecto, outras provêm de princípios conhecidos por ciência superior, como a perspectiva de princípios explicados na geometria e a música de princípios aritméticos. E deste modo, é ciência a doutrina sagrada, pois deriva de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber, a de Deus e dos santos. Portanto, como aceita a música os princípios que lhe fornece o aritmético, assim a doutrina sagrada tem fé nos princípios que lhe são por Deus revelados.